Então, vamos começar. Desde o pensamento da criação. O pensamento da criação é o pensamento do Criador. De criar a criatura de forma a beneficiá-la. Este pensamento da criação é o que chamamos de luz. Ou Brihnachoras, a fase raiz. É a raiz de toda a realidade. Antes do pensamento da criação, os cabalistas dizem que há algum termo que se chama Atzmuto, a sua essência. Este termo indica que ele é inatingível, trancado, bloqueado, fechado, e não pode ser percebido por nós, exceto o fato de que ele exista. Talvez haja situações muito altas e muito avançadas. Nós falaremos sobre isso depois. Ou talvez no futuro a criatura chegue a um estado que até mesmo a essência torne-se mais perto, mais familiar. Então, os cabalistas dizem e nos dizem que enquanto nós estamos no nosso caminho, desde o número 3 ao número 4, no caminho de Tikkun, de correção, até que equalizemos com o pensamento da criação. Aqui é o pensamento da criação. É com isso que nós temos que nos equalizar. So the goal is to equalize in form with it. And we do not speak of more than that. Então, o objetivo é equalizar em forma com isso. Então, nós não falamos nada além disso. Esse é, de fato, o objetivo. A luz, o pensamento da criação, de fazer bem aos seus criados, seres criados, cria, então, algo chamado um desejo de prazer, de receber. Uma falta. É chamado Brihna Aleph, fase 1. Por quê? Porque se a luz, o Criador, deseja alguém para ter prazer, ele tem que criar algo que precise ter prazer nele. Phase 1, or Brihna Aleph, is called the desire for pleasure or want. Então essa fase 1, Brihna Aleph, é chamada de um desejo, uma deficiência.
Este é o começo da criatura. Se este aqui é o pensamento da criação, e aqui é a criatura, então aqui a criatura está em fato, em potencial. Ela existe em potencial. Mas ela ainda é uma parte do Criador. A fase raiz. Então, a fase 1 é como começa a criatura. Ainda não é uma criatura desenvolvida, notando que aqui às vezes é escrito como 0 e aqui 1. Porque o seu desejo veio do Criador. Ela ainda não sente esta falta nela mesma, que ela quer ter prazer na luz, que ela quer alcançá-la, que ela precise de algo, que falte algo para ela. Este desejo é ainda, vamos chamar assim, um desejo inanimado. Ele ainda não é como obrigado a nada. Por quê? Porque vem tudo de fora. Que significa que a substância da criação, o desejo, sua substância, sua matéria, não é da responsabilidade da criatura. Nós não podemos dizer ainda que a criatura exista dessa forma. Que ela esteja fora do Criador. Porque tudo dentro dela vem diretamente do Criador, da luz. É por isso que ela é completamente dominada de forma mandatória pela luz. E é por isso que o desejo, neste caso, é um do qual você não pode dizer que seja um desejo que esteja fora do pensamento da criação. Mas este desejo, como ele começa a sentir, o que ele começa a sentir? A luz que o permeia. A luz começa a produzir neste desejo uma sensação do pensamento da criação, de fazer bem às suas criaturas. Em outras palavras, ele traz duas coisas ao desejo. Por um lado, a luz traz ao desejo o preenchimento, ou seja, a sensação da luz, mas a criatura ainda não tem muita percepção disso, do preenchimento como sendo algo bom. Ela ainda não tem um grande desejo por isso.
algo que ela tem avançado, que agora ela se sinta contente em comparação com alguma fase anterior. Ela não se sentiu mal, ela não sentiu ainda uma carência na fase anterior. Então, essa luz que se expande na criatura traz a criatura, além da sensação do bom, também a sensação do Criador, doador. Porque há o Criador que seja o doador, e ele traz a você o bem, o bom. Então, se o bom ou o bem que da luz vem diretamente da luz do Criador, então a sensação do doador vem a Brina Aleph, a primeira fase, de maneira indireta. Vem envelopada na luz. Podemos desenhar desta maneira. A luz vem. E com a luz, há a sensação do Criador. É como se eu recebesse um presente de alguém e eu só visse o presente. Mas quando eu percebo o presente, eu vejo que ele é para mim, como ele é agradável, como ele é bom. Então, eu começo a partir disso a descobrir que ele me conheça, que ele queira me fazer o bem, que ele me ame, que ele me entenda, que ele seja totalmente para mim. Então, através do presente, eu começo a perceber o doador do presente. Não ele, mas a sua atitude em relação a mim. Que ele me ama, que ele me entende, que ele deseja me beneficiar. E é isso que ele fez. Então, o primeiro ato da criação é já um certo tipo de alcance do Criador. E é isso que traz a criatura a se desenvolver, que faz a criatura se desenvolver. E por isso, através disso, nós podemos entender uma única coisa. Cada elemento, cada estado da criatura que muda durante da sua evolução é um maior alcance do Criador. Mesmo no nosso mundo, mesmo em nossa situação, em nosso estado, onde nós não sabemos, não percebemos onde estamos e aonde estamos desenvolvendo. Mesmo assim, cada pequeno desenvolvimento
significa maior e maior aproximação do alcance do Criador, que vem deste primeiro ato aqui, bem no início da criação.